Eu acho assustador ver o quanto que jovens cristãos estão sendo bombardeados na cultura que a gente vive hoje. Eu lembro, por exemplo, de um documentário que eu assisti um tempo atrás que estava mostrando a insanidade desse mundo pós-moderno que a gente vive e como que isso tá de forma tão direta influenciando os jovens e fazendo com que eles também fiquem em dúvida em relação a tudo. Eles já não sabem o que são, quem são, para que eles existem e nada dessas coisas. E isso pode parecer uma coisa muito assustadora por um lado, porque é um momento difícil da gente estar vivendo, especialmente jovens hoje que estão no ensino médio, na faculdade. Parece que é uma coisa muito mais difícil do que era antigamente. E realmente é. Mas também, pelo outro lado, é um momento que a gente tem oportunidades únicas de conseguir aproveitar coisas e conseguir abrir os olhos de outras pessoas para verdades tão preciosas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver 5 coisas que cristãos podem estar fazendo para conseguir virar o jogo no mundo que a gente vive hoje. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas, que hoje a gente vai estar falando sobre coisas muito importantes para jovens cristãos terem em vista. E se você tem parentes, amigos que estão no ensino médio ou na faculdade, esse vídeo também vai te ajudar a saber como você pode encorajá-los na fé cristã. Mas antes, se essa é a sua primeira vez, seja super bem-vinda. Não esquece de dar o seu like e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e ver mais conteúdo como esse. Então já vamos mergulhar nesse conteúdo pra gente ver essas 5 coisas e a primeira delas é: entenda que você está exilado. Aqui não é Jerusalém, é a Babilônia. Então, talvez você se lembre de quando o povo de Deus foi exilado, ou seja, eles foram tirados de Israel e levados cativos como prisioneiros para a Babilônia. E grandes exemplos que a gente vê de pessoas que foram grandes homens de Deus, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, já a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles, mas que eles mostraram que mesmo estando na Babilônia, que a cidadania deles era outra. Eles entendiam que eles estavam exilados e que a Babilônia estava tentando corromper o coração deles, mas enquanto mais eles se lembrassem de Israel, menos eles iriam se parecer com os babilônios. E isso é uma coisa interessante porque onde a gente vive, seja quando a gente vai para a faculdade, para o ensino médio, para a escola, seja onde for, nós estamos indo como israelitas na Babilônia. Porque professores que odeiam a Deus e odeiam a lei do Senhor, eles estão esperando só uma vacilada nossa para eles tentarem colocar uma sementinha de dúvida na nossa mente. E quando a gente tá menos vigilante, eles estão colocando uma sementinha de alguma coisa que começa a fazer a gente pensar que talvez a Babilônia não seja tão ruim assim. E veja, mesmo que às vezes tenham professores que não estão ativamente tentando fazer isso, muitas vezes a própria matéria em si faz isso. Se você quiser ver um exemplo, quantos de nós não saímos do ensino médio achando que a Revolução Francesa e que o Iluminismo foram coisas muito boas que, na verdade, libertaram um povo que estava sendo preso no meio daquele absolutismo? Quando, na verdade, isso tudo foi a consequência e uma motivação maior para toda essa decadência espiritual e moral que levou a uma Europa tão secularizada, tão ateísta quanto a gente está vendo hoje. E talvez você esteja vendo isso pensando assim, tá doido, que desespero. Parece que todo lugar onde a gente vai tem alguém conspirando para tentar fazer com que a gente abandone nossa fé. Se você não está em um ambiente cristão, pessoas que são cristãs, que amam o Senhor te ensinando, aquilo que eles vão estar te ensinando vai ser naturalmente contrário à palavra de Deus. E isso é importante da gente pensar porque mesmo que você esteja vivendo num contexto que não consiga mudar isso, você não consegue mudar seus professores nem nada disso, então a gente precisa estar triplamente vigilante em relação a esse tipo de coisa e buscar filtrar sempre as informações que a gente ouve. Então, seja onde você for, seja numa sala de aula, conversando com um amigo, ouvindo uma música, vendo uma série, seja o que for, lembre-se de que eles estão fazendo conteúdos para fazer com que israelitas sejam mais babilônios. E aí a gente chega na segunda coisa que a gente tem que fazer e que é decidir não se prostrar. Eu achei muito interessante o livro Segure a Linha, do pastor Eric Reed. Foi um livro que me despertou bastante para que eu pudesse realmente entender algumas dessas coisas e ver algumas desses paralelos, como que a gente pode fazer entre a nossa vida e de outras pessoas que vieram antes de nós. Mas já eu falo um pouquinho mais sobre ele. Mas você deve se lembrar, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego. O desafio que eles passaram lá na Babilônia é muito parecido com o que a gente passa aqui. Porque o rei da Babilônia ameaçou jogá-los na fornalha ardente
caso eles se recusassem a se prostrar perante a estátua de Nabucodonosor. E Nabucodonosor não estava muito preocupado se no íntimo do coração deles eles estavam realmente convictos de que aquela estátua merecia ser adorada. Nabucodonosor só queria que eles fizessem igual todos os outros, ficassem calados e se ajoelhassem. E o príncipe deste século fica ameaçando cristãos a perderem tudo que eles têm, reputação, emprego, dinheiro, tudo, caso eles não se prostrem perante as coisas que são politicamente corretas e as coisas que são contrárias à palavra de Deus. Em primeiro ponto, Satanás não está muito preocupado se no íntimo do nosso coração a gente realmente quer se prostrar perante aquilo. Mas ele quer que simplesmente a gente se prostre e fique calado, fazendo tudo o que todos os outros estão fazendo. Porque ele sabe que se você ficar caladinho na hora que você devia estar falando alguma coisa, ele já ganhou você. Então minha pergunta para você que é jovem, que está no ensino médio, na faculdade, é: o que você faz na hora que um professor está abertamente falando algo que é contrário à palavra de Deus e todas as pessoas à sua volta estão simplesmente acenando com a cabeça como se estivessem concordando? Você fica calado ou você levanta sua mão? Ou então quando você está conversando com uma pessoa e essa pessoa começa a duvidar daquilo que Deus diz na Bíblia de forma tão clara e ela começa a tentar ativamente enfrentar os princípios que o próprio Deus criou. Você fica calado pensando assim: puxa vida, não vou conseguir convencê-la mesmo? Ou você busca falar alguma coisa sabendo que é para isso que Deus te chamou? Ou ainda, quando você está assistindo um filme e coisas semelhantes a de Sodoma e Gomorra aparecem na sua tela, você desliga e recusa a se prostrar perante aquele ídolo? Ou você fica assistindo como se não tem nada não? Escolher ser como Sadraque, Mesaque e Abednego é uma tarefa muito difícil, mas que leva a gente para o terceiro ponto, que é: vista-se de coragem. Como eu tinha mencionado, o livro Segure a Linha, ele é um chamado à coragem cristã. E isso é uma das coisas que a gente mais precisa hoje. E eu achei interessante como que ele vai trazendo tantos os princípios de coisas que a gente está vendo hoje em dia no mundo que a gente vive. Ele traz um contexto histórico, mas ele também diz como que nós cristãos devemos agir diante disso. E como uma irmã em Cristo, eu quero te recomendar a ler esse livro, porque vai te abençoar muito. Como você pode ver, ele é fininho e é muito gostoso de ler. Esse autor, ele escreve muito bem. E vai ter o link aqui na descrição, mas porque esse livro me ajudou a entender a importância da coragem. Antes, eu entendia que cristãos deviam se posicionar, mas eu não entendia essa palavra que é tão importante ter sempre na nossa mente. A questão de sermos corajosos. Deus nos chamou para termos coragem de servi-lo e nos posicionarmos, seja onde for que a gente estiver. E antes da gente continuar, a nossa pergunta do dia vai ser: o que você acha que mais está bombardeando os jovens cristãos hoje? Então comenta aqui que eu vou amar ver esses comentários pra gente poder estar sendo alerta e vendo aonde que nós estamos mais sendo bombardeados. Mas voltando, coragem sempre foi uma marca essencial na igreja do Senhor Jesus. Por exemplo, a gente vê os mártires da igreja primitiva e como que eles eram corajosos em estarem dispostos a serem jogados aos leões por confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. A gente também vê os reformadores, que eles foram contra todo o sistema católico da época deles para levantarem a bandeira daquilo que a Bíblia diz que é verdade. Ou também os cristãos que foram torturados debaixo de regimes comunistas porque eles se recusavam a pregar somente o que a igreja do Estado queria que eles pregassem. E hoje a gente ainda tem medo de falar o que a Bíblia diz sobre casamento, família, a verdade. Onde a gente vive hoje, nós também somos chamados a sermos corajosos. E essa coragem está em não se conformar àquilo que o mundo quer que a gente siga. Nós devemos ser como o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, não nos conformarmos com estes séculos, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Esse é o chamado de Deus para nós. Não de simplesmente sermos levados com uma correnteza mundana, mas que a gente possa lutar contra ela. Se vestir de coragem é escolher fazer coisas difíceis. E essa coragem pode significar se levantar na sala de aula mesmo quando a gente estiver tremendo de medo. Falar mesmo quando a gente estiver com vergonha. Buscar filtrar as nossas amizades, filtrar os filmes e séries que a gente assiste, filtrar as músicas que a gente ouve. Buscar ter um olhar mais aguçado acerca do que está de acordo com a palavra de Deus e o que não está. Ter esse senso crítico bíblico que a própria palavra de Deus nos dá essa lente para a gente conseguir enxergar o mundo. Isso é um ato de coragem. Confie no Senhor e lute para ser mais como Jesus. Quarto,
abrace a sua cidadania. Depois que a gente entende que nós somos exilados, que nós não devemos nos prostrar e que nós devemos nos vestir de coragem, a gente tem que abraçar e amar a nossa cidadania. Ou seja, nós somos cidadãos de Jerusalém, somos cidadãos do céu, não somos cidadãos da Babilônia, nem deste mundo. Nós somos um povo diferente e por causa disso, nós devemos agir como um povo diferente. E isso começa com a nossa diligência em ler a Bíblia todos os dias, passar mais tempo em oração, estar meditando na palavra do Senhor, porque essas são as bases para a gente conseguir crescer em cima daquilo que o Senhor Deus nos chama para crescer, para que como fruto a gente tenha a coragem. Então, se decida a ser disciplinado nas coisas do Senhor. Leia a Bíblia todos os dias. É o jeito que a gente consegue sobreviver, lendo a Bíblia, orando e meditando na palavra do Senhor. E se você tá na dúvida, pensando assim, puxa, mas todo dia mesmo, orar e ler a Bíblia é muita coisa. Mas provavelmente você já conheceu por aí pessoas que se dizem cristãs, mas que não agem como cristãos, muitas vezes fazendo o oposto. E como que você acha que essas pessoas chegaram a esse ponto? De somente ter um rótulo de crente, mas quando você olha, não tem nada a ver. Porque essas pessoas não escolheram ler a Bíblia, orar, meditar na palavra do Senhor, internalizar tudo isso, para que então quando elas andassem pelo mundo, elas pudessem resplandecer como alguém que não é da Babilônia. E também porque muitas dessas pessoas escolheram se misturar ao mundo para não parecerem serem diferentes, serem radicais, fanáticos, nem nada disso. Então, escolha amar a sua cidadania. Mostre para todos que você é um cidadão de Jerusalém. Não finja ser um babilônio quando você não é. Abrace a sua cidadania como um filho de Deus. Você é cidadão do céu. Então, haja em tudo que você estiver vivendo neste mundo hoje. Esteja agindo como um filho de Deus. E por fim, decida segurar a linha e fazer o máximo de dano possível ao inimigo. E essa ilustração vem do livro Segure a Linha, mas porque toda a ideia do livro basicamente veio de uma alusão histórica que ele faz da Primeira Guerra Mundial, que era aquela guerra de trincheiras, e aquelas trincheiras eram chamadas da linha de batalha. E tinha um folheto que era distribuído para os soldados, e esse folheto dizia mais ou menos assim, que eu estou aqui para fazer duas coisas, para segurar esta linha e fazer o máximo de dano ao inimigo. Será que eu estou segurando esta linha com todas as minhas forças? Estou fazendo o máximo de dano ao meu inimigo com os equipamentos que eu tenho? É essa ideia que a gente tem que levar para a nossa vida cristã. Nós somos chamados a segurar a linha da nossa fé e fazer o máximo de dano ao inimigo das nossas almas. E isso é importante porque nós somos chamados a sabotar o reino das trevas para que a gente possa expandir o reino do Senhor Jesus. Então, como um jovem cristão, você pode fazer isso muito bem. Você é chamado por Deus para estar fazendo isso porque você tem essa força natural da idade. Então, nós como jovens devemos pegar agora toda a força que o Senhor nos deu e fazer com que a gente possa segurar a linha da nossa fé e fazer dano ao inimigo. Isso pode ser, por exemplo, trabalhando na igreja, criando um blog, um canal no YouTube, cria alguma coisa que você vai estar falando de uma perspectiva cristã para abençoar os seus irmãos e tá podendo até uma forma de evangelismo. Se você tá na faculdade, escreve artigos acadêmicos falando sobre alguma coisa que você estuda, só que trazendo uma perspectiva cristã, fazendo uma crítica à luz das escrituras. A verdade é que tem muita coisa para fazer. Existem 1000 formas como a gente pode expandir o reino de Cristo. E nós somos chamados a fazer o máximo que a gente puder nisso. Esteja investindo na sua própria geração. Esteja ajudando as pessoas que estão perto de você para que elas possam conhecer a Cristo, para que elas possam também se tornarem soldados no exército do Senhor Jesus. Nós temos esse chamado maravilhoso de poder estar fazendo tudo isso. Sim, é um momento assustador que a gente vê um monte de coisas malucas sendo bombardeadas em cristãos. Então, seja na sala de aula, nas matérias, em livros didáticos, em conversas com outras pessoas, em filmes, em séries, em músicas, em quase tudo, a gente vê pessoas tentando bombardear a nossa fé. Mas também, nesse momento, a gente tem uma oportunidade maravilhosa de expandir o reino do Senhor Jesus, no momento que a gente abraçar a nossa cidadania e a gente buscar estar agindo, segurando a linha da nossa fé e causando dano ao inimigo. No meio disso tudo, pode parecer alguma coisa de como é que eu coloco isso na prática, como que eu posso
me posicionar em sala de aula de uma forma persuasiva, como que eu posso conversar. Às vezes no meio de conversas com outras pessoas chegam a algum assunto e a gente não sabe muito bem como lidar para transformar isso numa oportunidade para falar do Senhor Jesus. Então, assiste esse vídeo aqui que você vai gostar muito e vai te trazer um passo a passo de como você pode defender a sua fé sem pressão. Então, espero que você tenha gostado, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho e que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem.